assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Logo de cara, você é jogado dentro da vida de Noah e Nick, aquele tipo de casal que parece ter saído de um conto de fadas moderno. Eles são jovens, cheios de sonhos e completamente apaixonados um pelo outro. Sabe aquele amor que faz a gente achar que nada de ruim vai acontecer? Pois é assim que eles vivem. A química entre os dois é forte e dá para sentir isso em cada cena. Os olhares, os risos, até os silêncios têm uma conexão. Mas o problema é que o mundo ao redor deles não é tão simples quanto o sentimento que compartilham. Nick vem de uma família tradicional, rica e cheia de regras. O pai é um advogado super respeitado e a mãe tem aquele jeito frio, como se sempre estivesse julgando todo mundo, inclusive o próprio filho. Ela nunca aceitou direito o relacionamento dele com Noah, que vem de um lar mais simples e sem tanto prestígio social. Esse contraste entre classes é uma das primeiras barreiras que o filme apresenta, e dá para perceber que aos poucos isso vai pesar mais do que parece. Enquanto isso, Noah é o oposto da família de Nick. Ela é espontânea, sonhadora e luta para se encontrar no mundo. O sonho dela é seguir a carreira dos sonhos, mas ainda está se descobrindo. Quando ela consegue entrar na faculdade e se muda para outro estado, o relacionamento começa a ser testado de verdade. A distância não parece um problema no início, porque eles prometem que vão se ligar sempre, visitar nos fins de semana e não deixar o amor esfriar. Só que o tempo mostra que a vida não é tão fácil assim. Nick começa a trabalhar com o pai, num escritório chique e cheio de gente ambiciosa. É ali que ele conhece Sofia, uma colega inteligente e encantadora, que logo mostra interesse nele. Ela é o tipo de pessoa que sabe jogar o jogo social. Fala o que as pessoas querem ouvir, se veste de forma impecável e usa o charme a favor dela. No começo, Nick não percebe o que está acontecendo, acha que é só amizade, mas dá para ver que Sofia tem segundas intenções. Do outro lado, Noah está dividindo apartamento com uma nova amiga da faculdade, Briar. À primeira vista, Briar parece ser aquela colega perfeita, divertida, prestativa, sempre disposta a ajudar, mas aos poucos o filme dá umas pistas de que ela não é bem o que parece. Tem momentos em que ela faz perguntas demais sobre o Nick, fica curiosa demais sobre o passado de Noah e demonstra uma certa inveja disfarçada de interesse. Enquanto o casal tenta se adaptar a essa nova fase, as coisas começam a se desencontrar. As chamadas de vídeo viram mensagens rápidas, as visitas vão diminuindo e pequenas desconfianças começam a surgir. Noah vê fotos de Nick com Sofia em eventos do trabalho e Nick começa a estranhar as atitudes misteriosas de Briar. O amor ainda existe, mas as interferências de fora começam a deixar rachaduras. E para piorar, entra em cena a ex-namorada de Nick, que volta com um papo de que precisa resolver coisas inacabadas. Ela é o tipo de pessoa que sabe manipular a situação. Aparece com um ar de arrependida, diz que quer ser amiga, mas o jeito que ela age mostra que quer mais do que amizade. O clima entre ela e Noah fica tenso logo de cara, e dá para sentir que ela vai causar confusão. A mãe dele, que já não gostava de Noah, aproveita a situação. Começa a jogar comentários venenosos, tipo: "Você precisa de alguém mais do seu nível", ou "Essas meninas só querem se aproveitar". Aos poucos, ela vai alimentando a dúvida dentro da cabeça do filho. E é aí que o filme começa a mostrar como as pessoas ao redor deles podem destruir algo bonito com palavras e atitudes sutis. A história recomeça com Noah tentando manter o relacionamento firme, mesmo com a distância e as fofocas. Ela é o tipo de pessoa que acredita que o amor vence tudo. Então continua mandando mensagens, tentando conversar, perguntando sobre o dia de Nick, mas as respostas dele vão ficando cada vez mais curtas e frias. É como se o Nick estivesse ali, mas ao mesmo tempo distante. E o pior é que Noah sente isso, só não quer aceitar. Enquanto isso, Nick está sendo puxado para outro lado. No escritório, Sofia começa a se aproximar mais e mais. No começo é um café aqui, uma conversa ali, mas logo ela começa a usar os problemas do relacionamento dele como entrada para se tornar a confidente. Nick reclama da distância e Sofia finge se importar. Ela faz ele rir, o elogia e o faz sentir que alguém entende o que ele está passando. Só que o que parece amizade vira um jogo emocional. A mãe dele percebe e incentiva, com aquele discurso falso de "ela é uma boa influência para você",
Dá pra ver que a mulher quer afastar Noah de qualquer jeito, como se estivesse limpando o caminho para outra pessoa assumir o lugar. E Nick, cansado de discussões e pressão, começa a ceder. Ele não trai fisicamente de cara, mas começa a deixar a porta aberta emocionalmente. E é aí que o primeiro erro acontece. Ele se cala. Do outro lado, Noah começa a sentir o peso da solidão. Briar, a colega de quarto, que antes parecia uma amiga de verdade, começa a agir de um jeito estranho. Fica observando demais, dá opiniões sobre o relacionamento e até mostra prints de fofocas online. Umas fotos de Nick e Sofia em eventos, com legendas maldosas tipo parceria ou algo mais. Noah tenta ignorar, mas aquilo vai corroendo ela por dentro. Um dia, Briar convence Noah a sair para esfriar a cabeça. Elas vão para uma festa universitária e tudo parece leve no início, até que Briar começa a gravar vídeos, fazer piadinhas sobre namorados ausentes e até empurra Noah para dançar com outro cara. É nesse ponto que o filme mostra como as pessoas tóxicas às vezes fingem estar ajudando, quando na verdade estão só empurrando os outros para o erro. Enquanto isso, Nick e Sofia estão juntos até mais tarde no trabalho e a tensão entre eles explode. Uma coisa leva a outra e eles acabam se beijando. Nick tenta parar, percebe o erro, mas o estrago já está feito. E é aí que o título Sua Culpa começa a ecoar, porque o sentimento de culpa entra com força. E o filme mostra isso de forma bem intensa, com cenas silenciosas, olhares pesados e aquela sensação de que ele sabe que perdeu algo que talvez não volte. Noah, por outro lado, sente que algo está errado. Quando tenta ligar para Nick naquela noite, ele não atende. No dia seguinte, dá uma desculpa qualquer, mas ela percebe no tom da voz que ele está mentindo. Ela começa a juntar as peças, as fotos, o silêncio, as desculpas repetidas e entende que algo aconteceu. A tensão explode quando ela descobre a verdade. Não é ele quem conta. É Briar quem mostra uma foto, Nick e Sofia juntos num jantar do escritório. É um golpe duro. A partir daí, Noah perde o chão. A cena é pesada, com ela chorando, tentando respirar, enquanto tudo parece desmoronar ao redor. A confiança que ela construiu, o amor que defendeu, tudo vira pó. Mas o que Noah não sabe é que Briar e Sofia se conhecem e que toda essa armadilha foi planejada. Briar não era só uma colega curiosa, ela era amiga da ex de Nick e queria acabar com o relacionamento desde o início. Tudo o que ela fez, os conselhos falsos, as festas, as fofocas, fazia parte de um plano para separar o casal. Quando Noah finalmente descobre isso, o público sente junto com ela aquela mistura de raiva, tristeza e confusão. Ela percebe que não perdeu o amor apenas por causa de uma traição, mas por causa de uma sequência de manipulações. A ex, Briar, Sofia e até a mãe de Nick estavam de alguma forma ligadas. Nick, cheio de culpa, tenta se redimir, mas é tarde demais. Noah não quer ouvir. Ela viaja, tenta se afastar de tudo, e o filme mostra ela recomeçando sozinha, tentando entender se ainda vale a pena lutar por alguém que deixou tanta gente se meter no que era dos dois. O tempo passa. Nick e Noah ficam meses sem se falar. A vida de cada um segue, mas de um jeito meio apagado, como se faltasse alguma coisa. Nick tenta seguir em frente no trabalho, mas não consegue se concentrar. O olhar dele está sempre perdido e ele evita até olhar para Sofia. Aquela relação que começou como uma distração virou um lembrete constante do erro que ele cometeu. Dá para ver que ele se odeia por isso. Enquanto isso, Noah tenta reconstruir a vida. Ela muda de cidade, arruma um emprego simples e tenta se redescobrir. No começo ela finge que está bem. Sorri, conversa, posta fotos novas, mas dá para ver que é só fachada. Lá no fundo ela ainda está quebrada. O que mais a dói não é só a traição, mas a forma como as pessoas jogaram com os sentimentos dela. Ela se sente usada, enganada e principalmente culpada por não ter percebido antes. Um dia, sem querer, ela recebe uma mensagem anônima com um vídeo. No vídeo dá para ver Briar e Sofia conversando, rindo e falando sobre como deu certo o plano. É nesse momento que ela entende tudo de verdade, que o relacionamento dela foi destruído de propósito. A raiva volta com tudo, mas junto vem uma vontade enorme de mostrar a verdade.
Então, ela volta para a cidade, decidida a encarar o passado. E é aqui que o filme muda de tom. A Noa, que antes era doce e vulnerável, agora está firme, fria e determinada. Ela não quer vingança, mas quer justiça. Quer que o Nick saiba de tudo o que fizeram. Quando eles se encontram novamente, é uma das cenas mais carregadas do filme. Eles se olham, mas não dizem nada por alguns segundos. O silêncio fala por eles. Nick tenta pedir desculpa. Começa a falar sobre arrependimento, sobre culpa, sobre o quanto se sente destruído desde o dia em que ela foi embora. Ele diz que nada faz sentido desde então. E que, se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Logo de cara, você é jogado dentro da vida de Noah e Nick, aquele tipo de casal que parece ter saído de um conto de fadas moderno. Eles são jovens, cheios de sonhos e completamente apaixonados um pelo outro. Sabe aquele amor que faz a gente achar que nada de ruim vai acontecer? Pois é assim que eles vivem. A química entre os dois é forte e dá para sentir isso em cada cena. Os olhares, os risos, até os silêncios têm uma conexão. Mas o problema é que o mundo ao redor deles não é tão simples quanto o sentimento que compartilham. Nick vem de uma família tradicional, rica e cheia de regras. O pai é um advogado super respeitado e a mãe tem aquele jeito frio, como se sempre estivesse julgando todo mundo, inclusive o próprio filho. Ela nunca aceitou direito o relacionamento dele com Noah, que vem de um lar mais simples e sem tanto prestígio social. Esse contraste entre classes é uma das primeiras barreiras que o filme apresenta, e dá para perceber que aos poucos isso vai pesar mais do que parece. Enquanto isso, Noah é o oposto da família de Nick. Ela é espontânea, sonhadora e luta para se encontrar no mundo. O sonho dela é seguir a carreira dos sonhos, mas ainda está se descobrindo. Quando ela consegue entrar na faculdade e se muda para outro estado, o relacionamento começa a ser testado de verdade. A distância não parece um problema no início, porque eles prometem que vão se ligar sempre, visitar nos fins de semana e não deixar o amor esfriar. Só que o tempo mostra que a vida não é tão fácil assim. Nick começa a trabalhar com o pai, num escritório chique e cheio de gente ambiciosa. É ali que ele conhece Sofia, uma colega inteligente e encantadora, que logo mostra interesse nele. Ela é o tipo de pessoa que sabe jogar o jogo social. Fala o que as pessoas querem ouvir, se veste de forma impecável e usa o charme a favor dela. No começo, Nick não percebe o que está acontecendo, acha que é só amizade, mas dá para ver que Sofia tem segundas intenções. Do outro lado, Noah está dividindo apartamento com uma nova amiga da faculdade, Briar. À primeira vista, Briar parece ser aquela colega perfeita, divertida, prestativa, sempre disposta a ajudar, mas aos poucos o filme dá umas pistas de que ela não é bem o que parece. Tem momentos em que ela faz perguntas demais sobre o Nick, fica curiosa demais sobre o passado de Noah e demonstra uma certa inveja disfarçada de interesse. Enquanto o casal tenta se adaptar a essa nova fase, as coisas começam a se desencontrar. As chamadas de vídeo viram mensagens rápidas, as visitas vão diminuindo e pequenas desconfianças começam a surgir. Noah vê fotos de Nick com Sofia em eventos do trabalho e Nick começa a estranhar as atitudes misteriosas de Briar. O amor ainda existe, mas as interferências de fora começam a deixar rachaduras. E para piorar, entra em cena a ex-namorada de Nick, que volta com um papo de que precisa resolver coisas inacabadas. Ela é o tipo de pessoa que sabe manipular a situação. Aparece com um ar de arrependida, diz que quer ser amiga, mas o jeito que ela age mostra que quer mais do que amizade. O clima entre ela e Noah fica tenso logo de cara, e dá para sentir que ela vai causar confusão. A mãe dele, que já não gostava de Noah, aproveita a situação. Começa a jogar comentários venenosos, tipo: "Você precisa de alguém mais do seu nível", ou "Essas meninas só querem se aproveitar". Aos poucos, ela vai alimentando a dúvida dentro da cabeça do filho. E é aí que o filme começa a mostrar como as pessoas ao redor deles podem destruir algo bonito com palavras e atitudes sutis. A história recomeça com Noah tentando manter o relacionamento firme, mesmo com a distância e as fofocas. Ela é o tipo de pessoa que acredita que o amor vence tudo. Então continua mandando mensagens, tentando conversar, perguntando sobre o dia de Nick, mas as respostas dele vão ficando cada vez mais curtas e frias. É como se o Nick estivesse ali, mas ao mesmo tempo distante. E o pior é que Noah sente isso, só não quer aceitar. Enquanto isso, Nick está sendo puxado para outro lado. No escritório, Sofia começa a se aproximar mais e mais.
No começo é um café aqui, uma conversa ali, mas logo ela começa a usar os problemas do relacionamento dele como entrada para se tornar a confidente. Nick reclama da distância e Sofia finge se importar. Ela faz ele rir, o elogia e o faz sentir que alguém entende o que ele está passando. Só que o que parece amizade vira um jogo emocional. A mãe dele percebe e incentiva, com aquele discurso falso de ela é uma boa influência para você. Dá pra ver que a mulher quer afastar Noah de qualquer jeito, como se estivesse limpando o caminho para outra pessoa assumir o lugar. E Nick, cansado de discussões e pressão, começa a ceder. Ele não trai fisicamente de cara, mas começa a deixar a porta aberta emocionalmente. E é aí que o primeiro erro acontece. Ele se cala. Do outro lado, Noah começa a sentir o peso da solidão. Briar, a colega de quarto, que antes parecia uma amiga de verdade, começa a agir de um jeito estranho. Fica observando demais, dá opiniões sobre o relacionamento e até mostra prints de fofocas online. Umas fotos de Nick e Sofia em eventos com legendas maldosas tipo parceria ou algo mais. Noah tenta ignorar, mas aquilo vai corroendo ela por dentro. Um dia, Briar convence Noah a sair para esfriar a cabeça. Elas vão para uma festa universitária e tudo parece leve no início, até que Briar começa a gravar vídeos, fazer piadinhas sobre namorados ausentes e até empurra Noah para dançar com outro cara. É nesse ponto que o filme mostra como as pessoas tóxicas às vezes fingem estar ajudando, quando na verdade estão só empurrando os outros para o erro. Enquanto isso, Nick e Sofia estão juntos até mais tarde no trabalho e a tensão entre eles explode. Uma coisa leva a outra e eles acabam se beijando. Nick tenta parar, percebe o erro, mas o estrago já está feito. E é aí que o título Sua Culpa começa a ecoar, porque o sentimento de culpa entra com força. E o filme mostra isso de forma bem intensa, com cenas silenciosas, olhares pesados e aquela sensação de que ele sabe que perdeu algo que talvez não volte. Noah, por outro lado, sente que algo está errado. Quando tenta ligar para Nick naquela noite, ele não atende. No dia seguinte, dá uma desculpa qualquer, mas ela percebe no tom da voz que ele está mentindo. Ela começa a juntar as peças, as fotos, o silêncio, as desculpas repetidas e entende que algo aconteceu. A tensão explode quando ela descobre a verdade. Não é ele quem conta. É Briar quem mostra uma foto, Nick e Sofia juntos num jantar do escritório. É um golpe duro. A partir daí, Noah perde o chão. A cena é pesada, com ela chorando, tentando respirar, enquanto tudo parece desmoronar ao redor. A confiança que ela construiu, o amor que defendeu, tudo vira pó. Mas o que Noah não sabe é que Briar e Sofia se conhecem e que toda essa armadilha foi planejada. Briar não era só uma colega curiosa, ela era amiga da ex de Nick e queria acabar com o relacionamento desde o início. Tudo o que ela fez, os conselhos falsos, as festas, as fofocas, fazia parte de um plano para separar o casal. Quando Noah finalmente descobre isso, o público sente junto com ela aquela mistura de raiva, tristeza e confusão. Ela percebe que não perdeu o amor apenas por causa de uma traição, mas por causa de uma sequência de manipulações. A ex, Briar, Sofia e até a mãe de Nick estavam de alguma forma ligadas. Nick, cheio de culpa, tenta se redimir, mas é tarde demais. Noah não quer ouvir. Ela viaja, tenta se afastar de tudo, e o filme mostra ela recomeçando sozinha, tentando entender se ainda vale a pena lutar por alguém que deixou tanta gente se meter no que era dos dois. O tempo passa. Nick e Noah ficam meses sem se falar. A vida de cada um segue, mas de um jeito meio apagado, como se faltasse alguma coisa. Nick tenta seguir em frente no trabalho, mas não consegue se concentrar. O olhar dele está sempre perdido e ele evita até olhar para Sofia. Aquela relação que começou como uma distração virou um lembrete constante do erro que ele cometeu. Dá para ver que ele se odeia por isso. Enquanto isso, Noah tenta reconstruir a vida. Ela muda de cidade, arruma um emprego simples e tenta se redescobrir. No começo ela finge que está bem. Sorri, conversa, posta fotos novas, mas dá para ver que é só fachada. Lá no fundo ela ainda está quebrada. O que mais a dói não é só a traição, mas a forma como as pessoas jogaram com os sentimentos dela. Ela se sente usada, enganada,
e principalmente culpada por não ter percebido antes. Um dia, sem querer, ela recebe uma mensagem anônima com um vídeo. No vídeo dá para ver Briar e Sophia conversando, rindo e falando sobre como deu certo o plano. É nesse momento que ela entende tudo de verdade, que o relacionamento dela foi destruído de propósito. A raiva volta com tudo, mas junto vem uma vontade enorme de mostrar a verdade. Então, ela volta para a cidade, decidida a encarar o passado. E é aqui que o filme muda de tom. A Noah, que antes era doce e vulnerável, agora está firme, fria e determinada. Ela não quer vingança, mas quer justiça. Quer que o Nick saiba de tudo o que fizeram. Quando eles se encontram novamente, é uma das cenas mais carregadas do filme. Eles se olham, mas não dizem nada por alguns segundos. O silêncio fala por eles. Nick tenta pedir desculpa. Começa a falar sobre arrependimento, sobre culpa, sobre o quanto se sente destruído desde o dia em que ela foi embora. Ele diz que nada faz sentido desde então. E que, se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Logo de cara, você é jogado dentro da vida de Noah e Nick, aquele tipo de casal que parece ter saído de um conto de fadas moderno. Eles são jovens, cheios de sonhos e completamente apaixonados um pelo outro. Sabe aquele amor que faz a gente achar que nada de ruim vai acontecer? Pois é assim que eles vivem. A química entre os dois é forte e dá para sentir isso em cada cena. Os olhares, os risos, até os silêncios têm uma conexão. Mas o problema é que o mundo ao redor deles não é tão simples quanto o sentimento que compartilham. Nick vem de uma família tradicional, rica e cheia de regras. O pai é um advogado super respeitado e a mãe tem aquele jeito frio, como se sempre estivesse julgando todo mundo, inclusive o próprio filho. Ela nunca aceitou direito o relacionamento dele com Noah, que vem de um lar mais simples e sem tanto prestígio social. Esse contraste entre classes é uma das primeiras barreiras que o filme apresenta, e dá para perceber que aos poucos isso vai pesar mais do que parece. Enquanto isso, Noah é o oposto da família de Nick. Ela é espontânea, sonhadora e luta para se encontrar no mundo. O sonho dela é seguir a carreira dos sonhos, mas ainda está se descobrindo. Quando ela consegue entrar na faculdade e se muda para outro estado, o relacionamento começa a ser testado de verdade. A distância não parece um problema no início, porque eles prometem que vão se ligar sempre, visitar nos fins de semana e não deixar o amor esfriar. Só que o tempo mostra que a vida não é tão fácil assim. Nick começa a trabalhar com o pai, num escritório chique e cheio de gente ambiciosa. É ali que ele conhece Sophia, uma colega inteligente e encantadora, que logo mostra interesse nele. Ela é o tipo de pessoa que sabe jogar o jogo social. Fala o que as pessoas querem ouvir, se veste de forma impecável e usa o charme a favor dela. No começo, Nick não percebe o que está acontecendo, acha que é só amizade, mas dá para ver que Sophia tem segundas intenções. Do outro lado, Noah está dividindo apartamento com uma nova amiga da faculdade, Briar. À primeira vista, Briar parece ser aquela colega perfeita, divertida, prestativa, sempre disposta a ajudar, mas aos poucos o filme dá umas pistas de que ela não é bem o que parece. Tem momentos em que ela faz perguntas demais sobre o Nick, fica curiosa demais sobre o passado de Noah e demonstra uma certa inveja disfarçada de interesse. Enquanto o casal tenta se adaptar a essa nova fase, as coisas começam a se desencontrar. As chamadas de vídeo viram mensagens rápidas, as visitas vão diminuindo e pequenas desconfianças começam a surgir. Noah vê fotos de Nick com Sophia em eventos do trabalho e Nick começa a estranhar as atitudes misteriosas de Briar. O amor ainda existe, mas as interferências de fora começam a deixar rachaduras. E para piorar, entra em cena a ex-namorada de Nick, que volta com um papo de que precisa resolver coisas inacabadas. Ela é o tipo de pessoa que sabe manipular a situação. Aparece com um ar de arrependida, diz que quer ser amiga, mas o jeito que ela age mostra que quer mais do que amizade. O clima entre ela e Noah fica tenso logo de cara, e dá para sentir que ela vai causar confusão. A mãe dele, que já não gostava de Noah, aproveita a situação. Começa a jogar comentários venenosos, tipo: "Você precisa de alguém mais do seu nível", ou "Essas meninas só querem se aproveitar". Aos poucos, ela vai alimentando a dúvida dentro da cabeça do filho. E é aí que o filme começa a mostrar como as pessoas ao redor deles podem destruir algo bonito com palavras e atitudes sutis. A história recomeça com Noah tentando manter o relacionamento firme,
mesmo com a distância e as fofocas. Ela é o tipo de pessoa que acredita que o amor vence tudo. Então continua mandando mensagens, tentando conversar, perguntando sobre o dia de Nick, mas as respostas dele vão ficando cada vez mais curtas e frias. É como se o Nick estivesse ali, mas ao mesmo tempo distante. E o pior é que Noah sente isso, só não quer aceitar. Enquanto isso, Nick está sendo puxado para outro lado. No escritório, Sofia começa a se aproximar mais e mais. No começo é um café aqui, uma conversa ali, mas logo ela começa a usar os problemas do relacionamento dele como entrada para se tornar a confidente. Nick reclama da distância e Sofia finge se importar. Ela faz ele rir, o elogia e o faz sentir que alguém entende o que ele está passando. Só que o que parece amizade vira um jogo emocional. A mãe dele percebe e incentiva, com aquele discurso falso de ela é uma boa influência para você. Dá pra ver que a mulher quer afastar Noah de qualquer jeito, como se estivesse limpando o caminho para outra pessoa assumir o lugar. E Nick, cansado de discussões e pressão, começa a ceder. Ele não trai fisicamente de cara, mas começa a deixar a porta aberta emocionalmente. E é aí que o primeiro erro acontece. Ele se cala. Do outro lado, Noah começa a sentir o peso da solidão. Briar, a colega de quarto, que antes parecia uma amiga de verdade, começa a agir de um jeito estranho. Fica observando demais, dá opiniões sobre o relacionamento e até mostra prints de fofocas online. Umas fotos de Nick e Sofia em eventos com legendas maldosas tipo parceria ou algo mais. Noah tenta ignorar, mas aquilo vai corroendo ela por dentro. Um dia, Briar convence Noah a sair para esfriar a cabeça. Elas vão para uma festa universitária e tudo parece leve no início. Até que Briar começa a gravar vídeos, fazer piadinhas sobre namorados ausentes e até empurra Noah para dançar com outro cara. É nesse ponto que o filme mostra como as pessoas tóxicas às vezes fingem estar ajudando, quando na verdade estão só empurrando os outros para o erro. Enquanto isso, Nick e Sofia estão juntos até mais tarde no trabalho e a tensão entre eles explode. Uma coisa leva a outra e eles acabam se beijando. Nick tenta parar, percebe o erro, mas o estrago já está feito. E é aí que o título Sua Culpa começa a ecoar, porque o sentimento de culpa entra com força. E o filme mostra isso de forma bem intensa, com cenas silenciosas, olhares pesados e aquela sensação de que ele sabe que perdeu algo que talvez não volte. Noah, por outro lado, sente que algo está errado. Quando tenta ligar para Nick naquela noite, ele não atende. No dia seguinte, dá uma desculpa qualquer, mas ela percebe no tom da voz que ele está mentindo. Ela começa a juntar as peças, as fotos, o silêncio, as desculpas repetidas e entende que algo aconteceu. A tensão explode quando ela descobre a verdade. Não é ele quem conta. É Briar quem mostra uma foto, Nick e Sofia juntos num jantar do escritório. É um golpe duro. A partir daí, Noah perde o chão. A cena é pesada, com ela chorando, tentando respirar, enquanto tudo parece desmoronar ao redor. A confiança que ela construiu, o amor que defendeu, tudo vira pó. Mas o que Noah não sabe é que Briar e Sofia se conhecem e que toda essa armadilha foi planejada. Briar não era só uma colega curiosa, ela era amiga da ex de Nick e queria acabar com o relacionamento desde o início. Tudo o que ela fez, os conselhos falsos, as festas, as fofocas, fazia parte de um plano para separar o casal. Quando Noah finalmente descobre isso, o público sente junto com ela aquela mistura de raiva, tristeza e confusão. Ela percebe que não perdeu o amor apenas por causa de uma traição, mas por causa de uma sequência de manipulações. A ex, Briar, Sofia e até a mãe de Nick estavam de alguma forma ligadas. Nick, cheio de culpa, tenta se redimir, mas é tarde demais. Noah não quer ouvir. Ela viaja, tenta se afastar de tudo, e o filme mostra ela recomeçando sozinha, tentando entender se ainda vale a pena lutar por alguém que deixou tanta gente se meter no que era dos dois. O tempo passa. Nick e Noah ficam meses sem se falar. A vida de cada um segue, mas de um jeito meio apagado, como se faltasse alguma coisa. Nick tenta seguir em frente no trabalho, mas não consegue se concentrar. O olhar dele está sempre perdido e ele evita até olhar para Sofia. Aquela relação que começou como uma distração virou um lembrete constante do erro que ele cometeu. Dá para ver que ele se odeia por isso.
Enquanto isso, Noah tenta reconstruir a vida. Ela muda de cidade, arruma um emprego simples e tenta se redescobrir. No começo ela finge que está bem, sorri, conversa, posta fotos novas, mas dá pra ver que é só fachada. Lá no fundo ela ainda está quebrada. O que mais a dói não é só a traição, mas a forma como as pessoas jogaram com os sentimentos dela. Ela se sente usada, enganada e principalmente culpada por não ter percebido antes. Um dia, sem querer, ela recebe uma mensagem anônima com um vídeo. No vídeo dá pra ver Briar e Sofia conversando, rindo e falando sobre como deu certo o plano. É nesse momento que ela entende tudo de verdade, que o relacionamento dela foi destruído de propósito. A raiva volta com tudo, mas junto vem uma vontade enorme de mostrar a verdade. Então, ela volta para a cidade, decidida a encarar o passado. E é aqui que o filme muda de tom. A Noah, que antes era doce e vulnerável, agora está firme, fria e determinada. Ela não quer vingança, mas quer justiça. Quer que o Nick saiba de tudo o que fizeram. Quando eles se encontram novamente, é uma das cenas mais carregadas do filme. Eles se olham, mas não dizem nada por alguns segundos. O silêncio fala por eles. Nick tenta pedir desculpa. Começa a falar sobre arrependimento, sobre culpa, sobre o quanto se sente destruído desde o dia em que ela foi embora. Ele diz que nada faz sentido desde então. E que, se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Logo de cara, você é jogado dentro da vida de Noah e Nick, aquele tipo de casal que parece ter saído de um conto de fadas moderno. Eles são jovens, cheios de sonhos e completamente apaixonados um pelo outro. Sabe aquele amor que faz a gente achar que nada de ruim vai acontecer? Pois é assim que eles vivem. A química entre os dois é forte e dá pra sentir isso em cada cena. Os olhares, os risos, até os silêncios têm uma conexão. Mas o problema é que o mundo ao redor deles não é tão simples quanto o sentimento que compartilham. Nick vem de uma família tradicional, rica e cheia de regras. O pai é um advogado super respeitado e a mãe tem aquele jeito frio, como se sempre estivesse julgando todo mundo, inclusive o próprio filho. Ela nunca aceitou direito o relacionamento dele com Noah, que vem de um lar mais simples e sem tanto prestígio social. Esse contraste entre classes é uma das primeiras barreiras que o filme apresenta, e dá para perceber que aos poucos isso vai pesar mais do que parece. Enquanto isso, Noah é o oposto da família de Nick. Ela é espontânea, sonhadora e luta para se encontrar no mundo. O sonho dela é seguir a carreira dos sonhos, mas ainda está se descobrindo. Quando ela consegue entrar na faculdade e se muda para outro estado, o relacionamento começa a ser testado de verdade. A distância não parece um problema no início, porque eles prometem que vão se ligar sempre, visitar nos fins de semana e não deixar o amor esfriar. Só que o tempo mostra que a vida não é tão fácil assim. Nick começa a trabalhar com o pai, num escritório chique e cheio de gente ambiciosa. É ali que ele conhece Sofia, uma colega inteligente e encantadora, que logo mostra interesse nele. Ela é o tipo de pessoa que sabe jogar o jogo social. Fala o que as pessoas querem ouvir, se veste de forma impecável e usa o charme a favor dela. No começo, Nick não percebe o que está acontecendo, acha que é só amizade, mas dá pra ver que Sofia tem segundas intenções. Do outro lado, Noah está dividindo apartamento com uma nova amiga da faculdade, Briar. À primeira vista, Briar parece ser aquela colega perfeita, divertida, prestativa, sempre disposta a ajudar. Mas aos poucos o filme dá umas pistas de que ela não é bem o que parece. Tem momentos em que ela faz perguntas demais sobre o Nick, fica curiosa demais sobre o passado de Noah e demonstra uma certa inveja disfarçada de interesse. Enquanto o casal tenta se adaptar a essa nova fase, as coisas começam a se desencontrar. As chamadas de vídeo viram mensagens rápidas, as visitas vão diminuindo e pequenas desconfianças começam a surgir. Noah vê fotos de Nick com Sofia em eventos do trabalho e Nick começa a estranhar as atitudes misteriosas de Briar. O amor ainda existe, mas as interferências de fora começam a deixar rachaduras. E para piorar, entra em cena a ex-namorada de Nick, que volta com um papo de que precisa resolver coisas inacabadas. Ela é o tipo de pessoa que sabe manipular a situação. Aparece com um ar de arrependida, diz que quer ser amiga, mas o jeito que ela age mostra que quer mais do que amizade. O clima entre ela e Noah fica tenso logo de cara, e dá para sentir que ela vai causar confusão.
A mãe dele, que já não gostava de Noah, aproveita a situação. Começa a jogar comentários venenosos, tipo: "Você precisa de alguém mais do seu nível", ou "Essas meninas só querem se aproveitar". Aos poucos, ela vai alimentando a dúvida dentro da cabeça do filho. E é aí que o filme começa a mostrar como as pessoas ao redor deles podem destruir algo bonito com palavras e atitudes sutis. A história recomeça com Noah tentando manter o relacionamento firme, mesmo com a distância e as fofocas. Ela é o tipo de pessoa que acredita que o amor vence tudo. Então continua mandando mensagens, tentando conversar, perguntando sobre o dia de Nick, mas as respostas dele vão ficando cada vez mais curtas e frias. É como se o Nick estivesse ali, mas ao mesmo tempo distante. E o pior é que Noah sente isso, só não quer aceitar. Enquanto isso, Nick está sendo puxado para outro lado. No escritório, Sofia começa a se aproximar mais e mais. No começo é um café aqui, uma conversa ali, mas logo ela começa a usar os problemas do relacionamento dele como entrada para se tornar a confidente. Nick reclama da distância e Sofia finge se importar. Ela faz ele rir, o elogia e o faz sentir que alguém entende o que ele está passando. Só que o que parece amizade vira um jogo emocional. A mãe dele percebe e incentiva, com aquele discurso falso de "ela é uma boa influência para você". Dá pra ver que a mulher quer afastar Noah de qualquer jeito, como se estivesse limpando o caminho para outra pessoa assumir o lugar. E Nick, cansado de discussões e pressão, começa a ceder. Ele não trai fisicamente de cara, mas começa a deixar a porta aberta emocionalmente. E é aí que o primeiro erro acontece. Ele se cala. Do outro lado, Noah começa a sentir o peso da solidão. Briar, a colega de quarto, que antes parecia uma amiga de verdade, começa a agir de um jeito estranho. Fica observando demais, dá opiniões sobre o relacionamento e até mostra prints de fofocas online. Umas fotos de Nick e Sofia em eventos, com legendas maldosas tipo parceria ou algo mais. Noah tenta ignorar, mas aquilo vai corroendo ela por dentro. Um dia, Briar convence Noah a sair para esfriar a cabeça. Elas vão para uma festa universitária e tudo parece leve no início. Até que Briar começa a gravar vídeos, fazer piadinhas sobre namorados ausentes e até empurra Noah para dançar com outro cara. É nesse ponto que o filme mostra como as pessoas tóxicas às vezes fingem estar ajudando, quando na verdade estão só empurrando os outros para o erro. Enquanto isso, Nick e Sofia estão juntos até mais tarde no trabalho e a tensão entre eles explode. Uma coisa leva a outra e eles acabam se beijando. Nick tenta parar, percebe o erro, mas o estrago já está feito. E é aí que o título Sua Culpa começa a ecoar, porque o sentimento de culpa entra com força. E o filme mostra isso de forma bem intensa, com cenas silenciosas, olhares pesados e aquela sensação de que ele sabe que perdeu algo que talvez não volte. Noah, por outro lado, sente que algo está errado. Quando tenta ligar para Nick naquela noite, ele não atende. No dia seguinte, dá uma desculpa qualquer, mas ela percebe no tom da voz que ele está mentindo. Ela começa a juntar as peças, as fotos, o silêncio, as desculpas repetidas e entende que algo aconteceu. A tensão explode quando ela descobre a verdade. Não é ele quem conta. É Briar quem mostra uma foto, Nick e Sofia juntos num jantar do escritório. É um golpe duro. A partir daí, Noah perde o chão. A cena é pesada, com ela chorando, tentando respirar, enquanto tudo parece desmoronar ao redor. A confiança que ela construiu, o amor que defendeu, tudo vira pó. Mas o que Noah não sabe é que Briar e Sofia se conhecem e que toda essa armadilha foi planejada. Briar não era só uma colega curiosa, ela era amiga da ex de Nick e queria acabar com o relacionamento desde o início. Tudo o que ela fez, os conselhos falsos, as festas, as fofocas, fazia parte de um plano para separar o casal. Quando Noah finalmente descobre isso, o público sente junto com ela aquela mistura de raiva, tristeza e confusão. Ela percebe que não perdeu o amor apenas por causa de uma traição, mas por causa de uma sequência de manipulações. A ex, Briar, Sofia e até a mãe de Nick estavam de alguma forma ligadas. Nick, cheio de culpa, tenta se redimir, mas é tarde demais. Noah não quer ouvir. Ela viaja, tenta se afastar de tudo, e o filme mostra ela recomeçando sozinha,
tentando entender se ainda vale a pena lutar por alguém que deixou tanta gente se meter no que era dos dois. O tempo passa. Nick e Noah ficam meses sem se falar. A vida de cada um segue, mas de um jeito meio apagado, como se faltasse alguma coisa. Nick tenta seguir em frente no trabalho, mas não consegue se concentrar. O olhar dele está sempre perdido e ele evita até olhar para Sofia. Aquela relação que começou como uma distração virou um lembrete constante do erro que ele cometeu. Dá para ver que ele se odeia por isso. Enquanto isso, Noah tenta reconstruir a vida. Ela muda de cidade, arruma um emprego simples e tenta se redescobrir. No começo ela finge que está bem. Sorri, conversa, posta fotos novas, mas dá para ver que é só fachada. Lá no fundo ela ainda está quebrada. O que mais a dói não é só a traição, mas a forma como as pessoas jogaram com os sentimentos dela. Ela se sente usada, enganada e principalmente culpada por não ter percebido antes. Um dia, sem querer, ela recebe uma mensagem anônima com um vídeo. No vídeo dá para ver Briar e Sofia conversando, rindo e falando sobre como deu certo o plano. É nesse momento que ela entende tudo de verdade, que o relacionamento dela foi destruído de propósito. A raiva volta com tudo, mas junto vem uma vontade enorme de mostrar a verdade. Então, ela volta para a cidade, decidida a encarar o passado. E é aqui que o filme muda de tom. A Noah, que antes era doce e vulnerável, agora está firme, fria e determinada. Ela não quer vingança, mas quer justiça. Quer que o Nick saiba de tudo o que fizeram. Quando eles se encontram novamente, é uma das cenas mais carregadas do filme. Eles se olham, mas não dizem nada por alguns segundos. O silêncio fala por eles. Nick tenta pedir desculpa. Começa a falar sobre arrependimento, sobre culpa, sobre o quanto se sente destruído desde o dia em que ela foi embora. Ele diz que nada faz sentido desde então. E que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Logo de cara, você é jogado dentro da vida de Noah e Nick, aquele tipo de casal que parece ter saído de um conto de fadas moderno. Eles são jovens, cheios de sonhos e completamente apaixonados um pelo outro. Sabe aquele amor que faz a gente achar que nada de ruim vai acontecer? Pois é assim que eles vivem. A química entre os dois é forte e dá para sentir isso em cada cena. Os olhares, os risos, até os silêncios têm uma conexão. Mas o problema é que o mundo ao redor deles não é tão simples quanto o sentimento que compartilham. Nick vem de uma família tradicional, rica e cheia de regras. O pai é um advogado super respeitado e a mãe tem aquele jeito frio, como se sempre estivesse julgando todo mundo, inclusive o próprio filho. Ela nunca aceitou direito o relacionamento dele com Noah, que vem de um lar mais simples e sem tanto prestígio social. Esse contraste entre classes é uma das primeiras barreiras que o filme apresenta, e dá para perceber que aos poucos isso vai pesar mais do que parece. Enquanto isso, Noah é o oposto da família de Nick. Ela é espontânea, sonhadora e luta para se encontrar no mundo. O sonho dela é seguir a carreira dos sonhos, mas ainda está se descobrindo. Quando ela consegue entrar na faculdade e se muda para outro estado, o relacionamento começa a ser testado de verdade. A distância não parece um problema no início, porque eles prometem que vão se ligar sempre, visitar nos fins de semana e não deixar o amor esfriar. Só que o tempo mostra que a vida não é tão fácil assim. Nick começa a trabalhar com o pai, num escritório chique e cheio de gente ambiciosa. É ali que ele conhece Sofia, uma colega inteligente e encantadora, que logo mostra interesse nele. Ela é o tipo de pessoa que sabe jogar o jogo social. Fala o que as pessoas querem ouvir, se veste de forma impecável e usa o charme a favor dela. No começo, Nick não percebe o que está acontecendo, acha que é só amizade, mas dá para ver que Sofia tem segundas intenções. Do outro lado, Noah está dividindo apartamento com uma nova amiga da faculdade, Briar. À primeira vista, Briar parece ser aquela colega perfeita, divertida, prestativa, sempre disposta a ajudar. Mas aos poucos o filme dá umas pistas de que ela não é bem o que parece. Tem momentos em que ela faz perguntas demais sobre o Nick, fica curiosa demais sobre o passado de Noah e demonstra uma certa inveja disfarçada de interesse. Enquanto o casal tenta se adaptar a essa nova fase, as coisas começam a se desencontrar. As chamadas de vídeo viram mensagens rápidas, as visitas vão diminuindo e pequenas desconfianças começam a surgir. Noah viu fotos de Nick com Sofia em eventos do trabalho
E Nick começa a estranhar as atitudes misteriosas de Briar. O amor ainda existe, mas as interferências de fora começam a deixar rachaduras. E para piorar, entra em cena a ex-namorada de Nick, que volta com um papo de que precisa resolver coisas inacabadas. Ela é o tipo de pessoa que sabe manipular a situação. Aparece com um ar de arrependida, diz que quer ser amiga, mas o jeito que ela age mostra que quer mais do que amizade. O clima entre ela e Noah fica tenso logo de cara, e dá para sentir que ela vai causar confusão. A mãe dele, que já não gostava de Noah, aproveita a situação. Começa a jogar comentários venenosos, tipo: "Você precisa de alguém mais do seu nível", ou "Essas meninas só querem se aproveitar". Aos poucos, ela vai alimentando a dúvida dentro da cabeça do filho. E é aí que o filme começa a mostrar como as pessoas ao redor deles podem destruir algo bonito com palavras e atitudes sutis. A história recomeça com Noah tentando manter o relacionamento firme, mesmo com a distância e as fofocas. Ela é o tipo de pessoa que acredita que o amor vence tudo. Então continua mandando mensagens, tentando conversar, perguntando sobre o dia de Nick, mas as respostas dele vão ficando cada vez mais curtas e frias. É como se o Nick estivesse ali, mas ao mesmo tempo distante. E o pior é que Noah sente isso, só não quer aceitar. Enquanto isso, Nick está sendo puxado para outro lado. No escritório, Sofia começa a se aproximar mais e mais. No começo é um café aqui, uma conversa ali, mas logo ela começa a usar os problemas do relacionamento dele como entrada para se tornar a confidente. Nick reclama da distância e Sofia finge se importar. Ela faz ele rir, o elogia e o faz sentir que alguém entende o que ele está passando. Só que o que parece amizade vira um jogo emocional. A mãe dele percebe e incentiva, com aquele discurso falso de "ela é uma boa influência para você". Dá pra ver que a mulher quer afastar Noah de qualquer jeito, como se estivesse limpando o caminho para outra pessoa assumir o lugar. E Nick, cansado de discussões e pressão, começa a ceder. Ele não trai fisicamente de cara, mas começa a deixar a porta aberta emocionalmente. E é aí que o primeiro erro acontece. Ele se cala. Do outro lado, Noah começa a sentir o peso da solidão. Briar, a colega de quarto, que antes parecia uma amiga de verdade, começa a agir de um jeito estranho. Fica observando demais, dá opiniões sobre o relacionamento e até mostra prints de fofocas online. Umas fotos de Nick e Sofia em eventos com legendas maldosas tipo parceria ou algo mais. Noah tenta ignorar, mas aquilo vai corroendo ela por dentro. Um dia, Briar convence Noah a sair para esfriar a cabeça. Elas vão para uma festa universitária e tudo parece leve no início. Até que Briar começa a gravar vídeos, fazer piadinhas sobre namorados ausentes e até empurra Noah para dançar com outro cara. É nesse ponto que o filme mostra como as pessoas tóxicas às vezes fingem estar ajudando, quando na verdade estão só empurrando os outros para o erro. Enquanto isso, Nick e Sofia estão juntos até mais tarde no trabalho e a tensão entre eles explode. Uma coisa leva a outra e eles acabam se beijando. Nick tenta parar, percebe o erro, mas o estrago já está feito. E é aí que o título Sua Culpa começa a ecoar, porque o sentimento de culpa entra com força. E o filme mostra isso de forma bem intensa, com cenas silenciosas, olhares pesados e aquela sensação de que ele sabe que perdeu algo que talvez não volte. Noah, por outro lado, sente que algo está errado. Quando tenta ligar para Nick naquela noite, ele não atende. No dia seguinte, dá uma desculpa qualquer, mas ela percebe no tom da voz que ele está mentindo. Ela começa a juntar as peças, as fotos, o silêncio, as desculpas repetidas e entende que algo aconteceu. A tensão explode quando ela descobre a verdade. Não é ele quem conta. É Briar quem mostra uma foto, Nick e Sofia juntos num jantar do escritório. É um golpe duro. A partir daí, Noah perde o chão. A cena é pesada, com ela chorando, tentando respirar, enquanto tudo parece desmoronar ao redor. A confiança que ela construiu, o amor que defendeu, tudo vira pó. Mas o que Noah não sabe é que Briar e Sofia se conhecem e que toda essa armadilha foi planejada. Briar não era só uma colega curiosa, ela era amiga da ex de Nick e queria acabar com o relacionamento desde o início. Tudo o que ela fez, os conselhos falsos, as festas, as fofocas, fazia parte de um plano para separar o casal. Quando Noah finalmente descobre isso,
O público sente junto com ela aquela mistura de raiva, tristeza e confusão. Ela percebe que não perdeu o amor apenas por causa de uma traição, mas por causa de uma sequência de manipulações. A Ace, Briar, Sophia e até a mãe de Nick estavam de alguma forma ligadas. Nick, cheio de culpa, tenta se redimir, mas é tarde demais. Noah não quer ouvir. Ela viaja, tenta se afastar de tudo, e o filme mostra ela recomeçando sozinha, tentando entender se ainda vale a pena lutar por alguém que deixou tanta gente se meter no que era dos dois. O tempo passa. Nick e Noah ficam meses sem se falar. A vida de cada um segue, mas de um jeito meio apagado, como se faltasse alguma coisa. Nick tenta seguir em frente no trabalho, mas não consegue se concentrar. O olhar dele está sempre perdido e ele evita até olhar para Sophia. Aquela relação que começou como uma distração virou um lembrete constante do erro que ele cometeu. Dá para ver que ele se odeia por isso. Enquanto isso, Noah tenta reconstruir a vida. Ela muda de cidade, arruma um emprego simples e tenta se redescobrir. No começo ela finge que está bem. Sorri, conversa, posta fotos novas, mas dá para ver que é só fachada. Lá no fundo ela ainda está quebrada. O que mais a dói não é só a traição, mas a forma como as pessoas jogaram com os sentimentos dela. Ela se sente usada, enganada e principalmente culpada por não ter percebido antes. Um dia, sem querer, ela recebe uma mensagem anônima com um vídeo. No vídeo dá para ver Briar e Sophia conversando, rindo e falando sobre como deu certo o plano. É nesse momento que ela entende tudo de verdade, que o relacionamento dela foi destruído de propósito. A raiva volta com tudo, mas junto vem uma vontade enorme de mostrar a verdade. Então, ela volta para a cidade, decidida a encarar o passado. E é aqui que o filme muda de tom. A Noah, que antes era doce e vulnerável, agora está firme, fria e determinada. Ela não quer vingança, mas quer justiça. Quer que o Nick saiba de tudo o que fizeram. Quando eles se encontram novamente, é uma das cenas mais carregadas do filme. Eles se olham, mas não dizem nada por alguns segundos. O silêncio fala por eles. Nick tenta pedir desculpa. Começa a falar sobre arrependimento, sobre culpa, sobre o quanto se sente destruído desde o dia em que ela foi embora. Ele diz que nada faz sentido desde então, e que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Logo de cara, você é jogado dentro da vida de Noah e Nick, aquele tipo de casal que parece ter saído de um conto de fadas moderno. Eles são jovens, cheios de sonhos e completamente apaixonados um pelo outro. Sabe aquele amor que faz a gente achar que nada de ruim vai acontecer? Pois é assim que eles vivem. A química entre os dois é forte e dá para sentir isso em cada cena. Os olhares, os risos, até os silêncios têm uma conexão. Mas o problema é que o mundo ao redor deles não é tão simples quanto o sentimento que compartilham. Nick vem de uma família tradicional, rica e cheia de regras. O pai é um advogado super respeitado e a mãe tem aquele jeito frio, como se sempre estivesse julgando todo mundo, inclusive o próprio filho. Ela nunca aceitou direito o relacionamento dele com Noah, que vem de um lar mais simples e sem tanto prestígio social. Esse contraste entre classes é uma das primeiras barreiras que o filme apresenta, e dá para perceber que aos poucos isso vai pesar mais do que parece. Enquanto isso, Noah é o oposto da família de Nick. Ela é espontânea, sonhadora e luta para se encontrar no mundo. O sonho dela é seguir a carreira dos sonhos, mas ainda está se descobrindo. Quando ela consegue entrar na faculdade e se muda para outro estado, o relacionamento começa a ser testado de verdade. A distância não parece um problema no início, porque eles prometem que vão se ligar sempre, visitar nos fins de semana e não deixar o amor esfriar. Só que o tempo mostra que a vida não é tão fácil assim. Nick começa a trabalhar com o pai, num escritório chique e cheio de gente ambiciosa. É ali que ele conhece Sophia, uma colega inteligente e encantadora, que logo mostra interesse nele. Ela é o tipo de pessoa que sabe jogar o jogo social. Fala o que as pessoas querem ouvir, se veste de forma impecável e usa o charme a favor dela. No começo, Nick não percebe o que está acontecendo, acha que é só amizade, mas dá para ver que Sophia tem segundas intenções. Do outro lado, Noah está dividindo apartamento com uma nova amiga da faculdade, Briar. À primeira vista, Briar parece ser aquela colega perfeita, divertida, prestativa, sempre disposta a ajudar.
mas aos poucos o filme dá umas pistas de que ela não é bem o que parece. Tem momentos em que ela faz perguntas demais sobre o Nick, fica curiosa demais sobre o passado de Noah e demonstra uma certa inveja disfarçada de interesse. Enquanto o casal tenta se adaptar a essa nova fase, as coisas começam a se desencontrar. As chamadas de vídeo viram mensagens rápidas, as visitas vão diminuindo e pequenas desconfianças começam a surgir. Noah vê fotos de Nick com Sophia em eventos do trabalho e Nick começa a estranhar as atitudes misteriosas de Briar. O amor ainda existe, mas as interferências de fora começam a deixar rachaduras. E para piorar, entra em cena a ex-namorada de Nick, que volta com um papo de que precisa resolver coisas inacabadas. Ela é o tipo de pessoa que sabe manipular a situação. Aparece com um ar de arrependida, diz que quer ser amiga, mas o jeito que ela age mostra que quer mais do que amizade. O clima entre ela e Noah fica tenso logo de cara, e dá para sentir que ela vai causar confusão. A mãe dele, que já não gostava de Noah, aproveita a situação. Começa a jogar comentários venenosos, tipo: "Você precisa de alguém mais do seu nível", ou "Essas meninas só querem se aproveitar". Aos poucos, ela vai alimentando a dúvida dentro da cabeça do filho. E é aí que o filme começa a mostrar como as pessoas ao redor deles podem destruir algo bonito com palavras e atitudes sutis. A história recomeça com Noah tentando manter o relacionamento firme, mesmo com a distância e as fofocas. Ela é o tipo de pessoa que acredita que o amor vence tudo. Então continua mandando mensagens, tentando conversar, perguntando sobre o dia de Nick, mas as respostas dele vão ficando cada vez mais curtas e frias. É como se o Nick estivesse ali, mas ao mesmo tempo distante. E o pior é que Noah sente isso, só não quer aceitar. Enquanto isso, Nick está sendo puxado para outro lado. No escritório, Sophia começa a se aproximar mais e mais. No começo é um café aqui, uma conversa ali, mas logo ela começa a usar os problemas do relacionamento dele como entrada para se tornar a confidente. Nick reclama da distância e Sophia finge se importar. Ela faz ele rir, o elogia e o faz sentir que alguém entende o que ele está passando. Só que o que parece amizade vira um jogo emocional. A mãe dele percebe e incentiva, com aquele discurso falso de "ela é uma boa influência para você". Dá pra ver que a mulher quer afastar Noah de qualquer jeito, como se estivesse limpando o caminho para outra pessoa assumir o lugar. E Nick, cansado de discussões e pressão, começa a ceder. Ele não trai fisicamente de cara, mas começa a deixar a porta aberta emocionalmente. E é aí que o primeiro erro acontece. Ele se cala. Do outro lado, Noah começa a sentir o peso da solidão. Briar, a colega de quarto, que antes parecia uma amiga de verdade, começa a agir de um jeito estranho. Fica observando demais, dá opiniões sobre o relacionamento e até mostra prints de fofocas online. Umas fotos de Nick e Sophia em eventos, com legendas maldosas tipo parceria ou algo mais. Noah tenta ignorar, mas aquilo vai corroendo ela por dentro. Um dia, Briar convence Noah a sair para esfriar a cabeça. Elas vão para uma festa universitária e tudo parece leve no início. Até que Briar começa a gravar vídeos, fazer piadinhas sobre namorados ausentes e até empurra Noah para dançar com outro cara. É nesse ponto que o filme mostra como as pessoas tóxicas às vezes fingem estar ajudando, quando na verdade estão só empurrando os outros para o erro. Enquanto isso, Nick e Sophia estão juntos até mais tarde no trabalho e a tensão entre eles explode. Uma coisa leva a outra e eles acabam se beijando. Nick tenta parar, percebe o erro, mas o estrago já está feito. E é aí que o título Sua Culpa começa a ecoar, porque o sentimento de culpa entra com força. E o filme mostra isso de forma bem intensa, com cenas silenciosas, olhares pesados e aquela sensação de que ele sabe que perdeu algo que talvez não volte. Noah, por outro lado, sente que algo está errado. Quando tenta ligar para Nick naquela noite, ele não atende. No dia seguinte, dá uma desculpa qualquer, mas ela percebe no tom da voz que ele está mentindo. Ela começa a juntar as peças, as fotos, o silêncio, as desculpas repetidas e entende que algo aconteceu. A tensão explode quando ela descobre a verdade. Não é ele quem conta. É Briar quem mostra uma foto, Nick e Sophia juntos num jantar do escritório. É um golpe duro. A partir daí, Noah perde o chão. A cena é pesada, com ela chorando, tentando respirar, enquanto tudo parece desmoronar ao redor. A confiança que ela construiu
o amor que defendeu, tudo vira pó. Mas o que Noah não sabe é que Briar e Sophia se conhecem e que toda essa armadilha foi planejada. Briar não era só uma colega curiosa, ela era amiga da ex de Nick e queria acabar com o relacionamento desde o início. Tudo o que ela fez, os conselhos falsos, as festas, as fofocas, fazia parte de um plano para separar o casal. Quando Noah finalmente descobre isso, o público sente junto com ela aquela mistura de raiva, tristeza e confusão. Ela percebe que não perdeu o amor apenas por causa de uma traição, mas por causa de uma sequência de manipulações. A ex, Briar, Sophia e até a mãe de Nick estavam de alguma forma ligadas. Nick, cheio de culpa, tenta se redimir, mas é tarde demais. Noah não quer ouvir. Ela viaja, tenta se afastar de tudo, e o filme mostra ela recomeçando sozinha, tentando entender se ainda vale a pena lutar por alguém que deixou tanta gente se meter no que era dos dois. O tempo passa. Nick e Noah ficam meses sem se falar. A vida de cada um segue, mas de um jeito meio apagado, como se faltasse alguma coisa. Nick tenta seguir em frente no trabalho, mas não consegue se concentrar. O olhar dele está sempre perdido e ele evita até olhar para Sophia. Aquela relação que começou como uma distração virou um lembrete constante do erro que ele cometeu. Dá para ver que ele se odeia por isso. Enquanto isso, Noah tenta reconstruir a vida. Ela muda de cidade, arruma um emprego simples e tenta se redescobrir. No começo ela finge que está bem. Sorri, conversa, posta fotos novas, mas dá para ver que é só fachada. Lá no fundo ela ainda está quebrada. O que mais a dói não é só a traição, mas a forma como as pessoas jogaram com os sentimentos dela. Ela se sente usada, enganada e principalmente culpada por não ter percebido antes. Um dia, sem querer, ela recebe uma mensagem anônima com um vídeo. No vídeo dá para ver Briar e Sophia conversando, rindo e falando sobre como deu certo o plano. É nesse momento que ela entende tudo de verdade, que o relacionamento dela foi destruído de propósito. A raiva volta com tudo, mas junto vem uma vontade enorme de mostrar a verdade. Então, ela volta para a cidade, decidida a encarar o passado. E é aqui que o filme muda de tom. A Noah, que antes era doce e vulnerável, agora está firme, fria e determinada. Ela não quer vingança, mas quer justiça. Quer que o Nick saiba de tudo o que fizeram. Quando eles se encontram novamente, é uma das cenas mais carregadas do filme. Eles se olham, mas não dizem nada por alguns segundos. O silêncio fala por eles. Nick tenta pedir desculpa. Começa a falar sobre arrependimento, sobre culpa, sobre o quanto se sente destruído desde o dia em que ela foi embora. Ele diz que nada faz sentido desde então. E que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Logo de cara, você é jogado dentro da vida de Noah e Nick, aquele tipo de casal que parece ter saído de um conto de fadas moderno. Eles são jovens, cheios de sonhos e completamente apaixonados um pelo outro. Sabe aquele amor que faz a gente achar que nada de ruim vai acontecer? Pois é assim que eles vivem. A química entre os dois é forte e dá para sentir isso em cada cena. Os olhares, os risos, até os silêncios têm uma conexão. Mas o problema é que o mundo ao redor deles não é tão simples quanto o sentimento que compartilham. Nick vem de uma família tradicional, rica e cheia de regras. O pai é um advogado super respeitado e a mãe tem aquele jeito frio, como se sempre estivesse julgando todo mundo, inclusive o próprio filho. Ela nunca aceitou direito o relacionamento dele com Noah, que vem de um lar mais simples e sem tanto prestígio social. Esse contraste entre classes é uma das primeiras barreiras que o filme apresenta, e dá para perceber que aos poucos isso vai pesar mais do que parece. Enquanto isso, Noah é o oposto da família de Nick. Ela é espontânea, sonhadora e luta para se encontrar no mundo. O sonho dela é seguir a carreira dos sonhos, mas ainda está se descobrindo. Quando ela consegue entrar na faculdade e se muda para outro estado, o relacionamento começa a ser testado de verdade. A distância não parece um problema no início, porque eles prometem que vão se ligar sempre, visitar nos fins de semana e não deixar o amor esfriar. Só que o tempo mostra que a vida não é tão fácil assim. Nick começa a trabalhar com o pai, num escritório chique e cheio de gente ambiciosa. É ali que ele conhece Sophia, uma colega inteligente e encantadora, que logo mostra interesse nele.
Ela é o tipo de pessoa que sabe jogar o jogo social. Fala o que as pessoas querem ouvir, se veste de forma impecável e usa o charme a favor dela. No começo, Nick não percebe o que está acontecendo, acha que é só amizade, mas dá pra ver que Sofia tem segundas intenções. Do outro lado, Noah está dividindo apartamento com uma nova amiga da faculdade, Briar. À primeira vista, Briar parece ser aquela colega perfeita, divertida, prestativa, sempre disposta a ajudar. Mas aos poucos o filme dá umas pistas de que ela não é bem o que parece. Tem momentos em que ela faz perguntas demais sobre o Nick, fica curiosa demais sobre o passado de Noah e demonstra uma certa inveja disfarçada de interesse. Enquanto o casal tenta se adaptar a essa nova fase, as coisas começam a se desencontrar. As chamadas de vídeo viram mensagens rápidas, as visitas vão diminuindo e pequenas desconfianças começam a surgir. Noah vê fotos de Nick com Sofia em eventos do trabalho e Nick começa a estranhar as atitudes misteriosas de Briar. O amor ainda existe, mas as interferências de fora começam a deixar rachaduras. E para piorar, entra em cena a ex-namorada de Nick, que volta com um papo de que precisa resolver coisas inacabadas. Ela é o tipo de pessoa que sabe manipular a situação. Aparece com um ar de arrependida, diz que quer ser amiga, mas o jeito que ela age mostra que quer mais do que amizade. O clima entre ela e Noah fica tenso logo de cara, e dá para sentir que ela vai causar confusão. A mãe dele, que já não gostava de Noah, aproveita a situação. Começa a jogar comentários venenosos, tipo: "Você precisa de alguém mais do seu nível", ou "Essas meninas só querem se aproveitar". Aos poucos, ela vai alimentando a dúvida dentro da cabeça do filho. E é aí que o filme começa a mostrar como as pessoas ao redor deles podem destruir algo bonito com palavras e atitudes sutis. A história recomeça com Noah tentando manter o relacionamento firme, mesmo com a distância e as fofocas. Ela é o tipo de pessoa que acredita que o amor vence tudo. Então continua mandando mensagens, tentando conversar, perguntando sobre o dia de Nick, mas as respostas dele vão ficando cada vez mais curtas e frias. É como se o Nick estivesse ali, mas ao mesmo tempo distante. E o pior é que Noah sente isso, só não quer aceitar. Enquanto isso, Nick está sendo puxado para outro lado. No escritório, Sofia começa a se aproximar mais e mais. No começo é um café aqui, uma conversa ali, mas logo ela começa a usar os problemas do relacionamento dele como entrada para se tornar a confidente. Nick reclama da distância e Sofia finge se importar. Ela faz ele rir, o elogia e o faz sentir que alguém entende o que ele está passando. Só que o que parece amizade vira um jogo emocional. A mãe dele percebe e incentiva, com aquele discurso falso de "ela é uma boa influência para você". Dá pra ver que a mulher quer afastar Noah de qualquer jeito, como se estivesse limpando o caminho para outra pessoa assumir o lugar. E Nick, cansado de discussões e pressão, começa a ceder. Ele não trai fisicamente de cara, mas começa a deixar a porta aberta emocionalmente. E é aí que o primeiro erro acontece. Ele se cala. Do outro lado, Noah começa a sentir o peso da solidão. Briar, a colega de quarto, que antes parecia uma amiga de verdade, começa a agir de um jeito estranho. Fica observando demais, dá opiniões sobre o relacionamento e até mostra prints de fofocas online. Umas fotos de Nick e Sofia em eventos com legendas maldosas tipo parceria ou algo mais. Noah tenta ignorar, mas aquilo vai corroendo ela por dentro. Um dia, Briar convence Noah a sair para esfriar a cabeça. Elas vão para uma festa universitária e tudo parece leve no início, até que Briar começa a gravar vídeos, fazer piadinhas sobre namorados ausentes e até empurra Noah para dançar com outro cara. É nesse ponto que o filme mostra como as pessoas tóxicas às vezes fingem estar ajudando, quando na verdade estão só empurrando os outros para o erro. Enquanto isso, Nick e Sofia estão juntos até mais tarde no trabalho e a tensão entre eles explode. Uma coisa leva a outra e eles acabam se beijando. Nick tenta parar, percebe o erro, mas o estrago já está feito. E é aí que o título Sua Culpa começa a ecoar, porque o sentimento de culpa entra com força. E o filme mostra isso de forma bem intensa, com cenas silenciosas, olhares pesados e aquela sensação de que ele sabe que perdeu algo que talvez não volte. Noah, por outro lado, sente que algo está errado. Quando tenta ligar para Nick naquela noite, ele não atende. No dia seguinte, dá uma desculpa qualquer, mas ela percebe no tom da voz que ele está mentindo. Ela começa a juntar as peças,
As fotos, o silêncio, as desculpas repetidas, e entende que algo aconteceu. A tensão explode quando ela descobre a verdade. Não é ele quem conta. É Briar quem mostra uma foto, Nick e Sophia juntos num jantar do escritório. É um golpe duro. A partir daí, Noah perde o chão. A cena é pesada, com ela chorando, tentando respirar, enquanto tudo parece desmoronar ao redor. A confiança que ela construiu, o amor que defendeu, tudo vira pó. Mas o que Noah não sabe é que Briar e Sophia se conhecem e que toda essa armadilha foi planejada. Briar não era só uma colega curiosa, ela era amiga da ex de Nick e queria acabar com o relacionamento desde o início. Tudo o que ela fez, os conselhos falsos, as festas, as fofocas, fazia parte de um plano para separar o casal. Quando Noah finalmente descobre isso, o público sente junto com ela aquela mistura de raiva, tristeza e confusão. Ela percebe que não perdeu o amor apenas por causa de uma traição, mas por causa de uma sequência de manipulações. A ex, Briar, Sophia e até a mãe de Nick estavam de alguma forma ligadas. Nick, cheio de culpa, tenta se redimir, mas é tarde demais. Noah não quer ouvir. Ela viaja, tenta se afastar de tudo, e o filme mostra ela recomeçando sozinha, tentando entender se ainda vale a pena lutar por alguém que deixou tanta gente se meter no que era dos dois. O tempo passa. Nick e Noah ficam meses sem se falar. A vida de cada um segue, mas de um jeito meio apagado, como se faltasse alguma coisa. Nick tenta seguir em frente no trabalho, mas não consegue se concentrar. O olhar dele está sempre perdido e ele evita até olhar para Sophia. Aquela relação que começou como uma distração virou um lembrete constante do erro que ele cometeu. Dá para ver que ele se odeia por isso. Enquanto isso, Noah tenta reconstruir a vida. Ela muda de cidade, arruma um emprego simples e tenta se redescobrir. No começo ela finge que está bem. Sorri, conversa, posta fotos novas, mas dá para ver que é só fachada. Lá no fundo ela ainda está quebrada. O que mais a dói não é só a traição, mas a forma como as pessoas jogaram com os sentimentos dela. Ela se sente usada, enganada e principalmente culpada por não ter percebido antes. Um dia, sem querer, ela recebe uma mensagem anônima com um vídeo. No vídeo dá para ver Briar e Sophia conversando, rindo e falando sobre como deu certo o plano. É nesse momento que ela entende tudo de verdade, que o relacionamento dela foi destruído de propósito. A raiva volta com tudo, mas junto vem uma vontade enorme de mostrar a verdade. Então, ela volta para a cidade, decidida a encarar o passado. E é aqui que o filme muda de tom. A Noah, que antes era doce e vulnerável, agora está firme, fria e determinada. Ela não quer vingança, mas quer justiça. Quer que o Nick saiba de tudo o que fizeram. Quando eles se encontram novamente, é uma das cenas mais carregadas do filme. Eles se olham, mas não dizem nada por alguns segundos. O silêncio fala por eles. Nick tenta pedir desculpa. Começa a falar sobre arrependimento, sobre culpa, sobre o quanto se sente destruído desde o dia em que ela foi embora. Ele diz que nada faz sentido desde então. E que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.